Irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Libertos em Cristo. No vídeo de hoje eu vou colocar aqui para vocês um áudio de uma ex-porteira, agora, né, ex-porteira da CCB, em que ela vai contar a sua história de desligamento, né? Por que que ela tomou essa decisão? Então ela vai contar toda a história dela. É um relato muito interessante, até porque ela pega muitas passagens das escrituras, então dá uma explicação sobre o evangelho. Então, eu aconselho vocês que ouçam até o final. Se vocês acharem que o negócio tá muito devagar, porque o vídeo é curto em si, né? Curto para os padrões do canal, né? Dá 20 minutos, mas você pode colocar aí na velocidade 1.5 aí que vai tranquilo e você consegue ouvir, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui logo em seguida, mas eu até queria contar uma historinha sobre esta renúncia em si. Então, essa irmã já faz parte aí dos nossos canais, né? Faz parte do grupo Libertos em Cristo, ela faz parte dos estudos também, tá sempre com a gente ali. Eu conheci ela já faz um certo, ela e a família, né? Ela e a família dela como um todo, inclusive a irmã dela, tudo. Já faz algum tempo, né, que ela conhecia através do canal, que ela vem seguindo, vem participando dos estudos, e a princípio ainda ela fazia parte lá da CCB, então eu acompanhei todo esse desenrolar da história aí desde o começo ali, depois que ela já começou a ter um esclarecimento sobre as escrituras, aí participando dos estudos, esse esclarecimento foi ficando cada vez maior. Na verdade, ela já estava congregando há um tempão simplesmente pelo fato da família, porque ela, e tanto ela quanto a irmã dela, inclusive, elas já tinham sido despertas, para elas já era uma tortura tá frequentando os cultos, né? E é uma história bastante interessante. A gente, assim, eu desejo que Deus continue abençoando, abrindo cada vez mais a visão, para que elas consigam cada vez mais crescer na graça e no conhecimento, né? Então, eu vou colocar o vídeo aqui. Não se esqueçam, porque eu só vou fazer essa pequena introdução e já colocar o vídeo dela aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Mande essa mensagem para mais pessoas e deixem aí nos comentários todas as questões que vocês tiverem e tal. De repente eu faço um vídeo sobre isso. Perguntas, interações. É sempre interessante porque eu uso isso para poder fazer vídeos e tal, falar sobre assuntos que vocês tenham dúvidas. Também participem, sejam membros do canal para que vocês participem dos estudos, consigam ver todos os estudos bíblicos que a gente já fez, já disponibilizou aqui no canal, e uma vez por semana eu me esforço para pelo menos uma vez por semana a gente está colocando aí um estudo bíblico novo. Nessas últimas semanas eu não consegui fazer isso com tanta frequência, mas uma vez a cada 2 semanas no máximo esses estudos bíblicos estão colocados aqui, porque leva bastante tempo. Como a gente não acredita nessa questão do pão quentinho, a gente tem que estudar, tem que se debruçar em cima do texto, e isso leva tempo, tá bom? Então é isso daí, este recado que eu queria passar para vocês. Fiquem aí com o vídeo e que Deus abençoe a todos. A paz de Deus a todos. Eu sou a irmã Alaide, auxiliar das portas aqui do Parque Paraíso, Itapecerica da Serra. Hoje é dia 9 de março de 2024 e quero fazer notório através desse áudio que eu estou me desligando da congregação cristã. Seria bem mais fácil eu simplesmente virar as costas e sair, mas eu não consigo fazer assim. Já faz muito tempo que eu tomei essa decisão, mas estava esperando a hora certa e agora eu vou explicar resumidamente alguns dos motivos que me levaram a tomar essa decisão. Bom, a congregação tem muitos ensinamentos que eu discordo. Assim, se fosse coisa simples, eu não ia me importar. Mas são coisas muito sérias que vão contra as escrituras. E em todos esses meus 40 e poucos anos de crente, eu nunca tinha me dado conta da gravidade desses tópicos, desses ensinos. Talvez porque eu li a Bíblia de maneira errada, né, só por cima, e hoje eu leio aprofundadamente, né? Como, por exemplo, ensinar e pregar nas igrejas contra o estudo bíblico, como se fosse um crime a gente ter conhecimento da palavra de Deus, sendo que o próprio Senhor Jesus é que nos manda estudar a Bíblia. Ele não manda a gente ler, ele manda examinar as escrituras.
E nós sabemos que a palavra examinar significa estudar, significa investigar, pesquisar, analisar, né? Lá em 1 Timóteo 4:13 está escrito: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Em Marcos 12 fala: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Apocalipse fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Não dá para citar todas as referências, né, que nos manda buscar o conhecimento bíblico, porque são muitas. E os irmãos pregam contra o estudo bíblico, dizendo que a letra mata e o espírito vivifica. Né? Mas se os irmãos lerem o capítulo inteiro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, vocês vão ver que essa frase foi tirada fora do contexto. E que Paulo está falando da lei de Moisés e da graça de Deus. Porque era e é impossível guardar a lei. Porque a lei condena, né? A lei condena, a lei mata. Mas a graça de Jesus, através do Espírito Santo, vivifica, nos dá vida. Paulo está falando da velha e da nova aliança. A letra que a lei mata e o Espírito que a graça vivifica. E aí criaram outro tópico, dizendo assim, a mocidade deve sim estudar para uma formação, mas o que eles não podem fazer é estudar as Escrituras. Então, é claro que a mocidade tem mesmo que estudar para a formação, mas o erro tá deles falar que a mocidade não deve ler a Bíblia, não deve estudar as Escrituras, sendo que a Bíblia é que testifica de Cristo. É a Bíblia que nos ajuda a conhecer Cristo. E entre obedecer a Deus e obedecer o homem, eu prefiro obedecer a Deus, é claro. Outro ensinamento antigo, que também não é bíblico e que trouxe destruição para muita gente, e ainda traz, né? É sobre o tal pecado de morte. Olha só o que está escrito nesse tópico. Adúlteros e pecadores nada têm a fazer no nosso meio, não são considerados nossos irmãos. Nós não somos uma congregação de pecadores, mas sim de santos de Deus. Então, muito forte, né, esse tópico. Trouxe destruição porque essas pessoas sofreram e ainda sofrem muito desprezo, né, tanto pelo ministério quanto pela grande maioria da Irmandade. Antigamente, as pessoas que cometiam esse pecado era totalmente excluída, era desprezada, né? Exatamente como manda o tópico. Era tão excluída que a pessoa só sentava no último banco da igreja, né? Tinha até um termo que era usado, né? O banco da misericórdia. Os mais antigos devem lembrar disso. Era muita humilhação. Tinha gente que nem entrava na igreja, assistia o culto pela janela. Eu não estou exagerando não, irmãos. Eu conheci 2 irmãs que congregaram mais de 10 anos do lado de fora da igreja, né? Porque não se achavam dignas de entrar e também pelo constrangimento. Eu conheci muita gente que entrou em depressão profunda. Conheço gente que até tirou a própria vida de tanta tristeza. Porque além de achar que estava tudo acabado, ainda tinha o desprezo das pessoas e até da própria família. Recentemente, o falou no culto, né? Ele falou assim: há um costume antigo no meio da Irmandade de falar que a pessoa pecou de morte, não devemos falar assim. Só que foram eles mesmos que ensinaram, né? É um costume que a Irmandade tem, mas que veio deles, que foi ensinado, né? Através desses tópicos, desse tópico. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu presenciei um caso muito triste. Teve um casal de jovens que cometeram esse pecado aí da fornicação. Aí de noite, durante o culto, o cooperador falou no púlpito: Irmandade, o irmão fulano e a irmã fulana pecaram de morte. Então, como a Irmandade sabe, temos um ensinamento e eles não fazem mais parte da comunhão da igreja e não devemos mais saudar e nem orar por eles. E esse tópico existe, tá lá para quem quiser ver. E o povo não saudava mesmo, nem na igreja, nem na rua. Aliás, até hoje, muita gente ainda tem esse costume horrível. Tem irmão e irmã que quando avista alguém na rua, que está parado, até atravessa a rua.
Tem gente que se acha melhor do que os que cometeram esse tal pecado de morte aí. Mas é porque não examina as escrituras. Porque se estudasse, saberia que o pecado de morte não tem nada a ver com adultério ou com fornicação. Saberia que ele está praticando um pecado terrível, o pecado do orgulho, que é tão grave quanto o pecado sexual. Foi por causa do orgulho que o diabo foi expulso do céu. Todos os pecados são graves: a inveja, a ira, a desonestidade, a arrogância, lascívia. Leia lá em Gálatas 5, os pecados da carne. E muitos praticam esses pecados e estão aí na igreja apontando o pecado do outro. Nós somos pecadores, irmãos. Em 1 João 1,8 está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas também está escrito que todo pecado tem perdão. Só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Cristo ao diabo, ou as obras do diabo a Cristo. Blasfemar não é questionar ou julgar o que está sendo pregado, como alguns ensinam por aí. Né? Temos que questionar, sim. Isso é bíblico. Né? 1 Coríntios 14:28 fala assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Paulo fala assim que devemos ser como os bereanos, que conferiam nas escrituras para ver se era verdade aquilo que eles falavam. E se eles conferiam o que Paulo falava, que Paulo foi um dos maiores teólogos, né, de todos os tempos, quanto mais hoje em dia. Eles dizem que esses tópicos são revelados por Deus. Mas como é que Deus revela um tópico que ensina a irmandade a ter preconceito, a discriminar as pessoas, sendo que Deus manda a gente amar o próximo, né? Sem fazer acepção, independente do que a pessoa fez, né? Então, assim, a gente, ao invés de desprezar, a gente tem que abraçar, acolher, né? Se Deus, que é santo, 3 vezes santo, perdoa, quem somos nós para não perdoar? Apesar que muitos devem ter assistido o culto online, né? Quando o irmão estava falando sobre esse assunto, ele disse, Deus pode até perdoar, mas nós não, né? Então, quer dizer, que eles não perdoam, né? Ele está se fazendo maior do que Deus. E não perdoa mesmo. Tanto que muitos anos depois, eles repetiram esse tópico, né? Fizeram de novo, repetiram para reforçar, né? E assim, eu não entendo porque todo ano eles gastam uma fortuna, tanto dinheiro das coletas nessas reuniões aí, para criar tópico que mais faz mal do que o bem, né? E assim, são mais de 2.000 tópicos, sendo que Deus fala que a Bíblia é a nossa única guia de fé e prática, né? E que a gente não deve ser guiado por nenhum outro ensino que está fora da Bíblia. Outra coisa que é muito errada também é quando falam que a congregação é a graça de Deus, né? E todo mundo acha isso normal, ou que a graça está na congregação, ou que nasceu na graça, como se a graça fosse um lugar, uma coisa, né? Ou um negócio, né? Como se só os que estão na congregação é que vão se salvar e as outras pessoas não vão. Isso é um erro, né? E é um erro que já vem lá de cima, lá dos grandes, né? O próprio presidente, irmão ancião, né? Ele disse que a congregação não é religião, a congregação é a graça de Deus, né? Só que a graça de Deus é uma dádiva, é um favor imerecido, é a misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo. E todos os escolhidos vão ser alcançados por ela, independente de onde estiver ou de qual igreja frequentar. A graça é um favor de Deus e nós não temos merecimento nenhum, muito pelo contrário. Nós estávamos condenados ao inferno, porque com a queda do homem toda a humanidade foi afetada. Lá em Romanos 3, Paulo descreve o estado da raça humana, né? Ele fala, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, o pecado de Adão contaminou toda a humanidade, toda a criação. O pecado é uma herança que a gente herdou dele. Ela foi passando de geração em geração até chegar em nós. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em pecados e separados de Deus. Leia a carta aos Efésios, capítulo 2. Lá explica direitinho, com mais detalhe. Mas a nossa sorte é que Deus, né, que nos ama muito, e por graça e misericórdia, Ele enviou Jesus para nos livrar dessa condenação. Né? E nós sabemos que quando Jesus foi crucificado, Ele tomou todos os nossos pecados, né, para si. Ele se fez pecador, Ele se fez maldito por nossa causa. E quando Jesus recebeu nossos pecados sobre Ele, toda a ira de Deus que era para nós caiu sobre Ele. E Deus não poderia simplesmente assim nos perdoar, né? Sem ter uma punição, porque Ele é justo e tinha que fazer justiça, né? Do nosso pecado. E Ele fez justiça, só que Ele fez em Jesus. Jesus pagou nossa dívida, né? Com a própria vida, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. E todo aquele que crê na obra de Cristo e crê que Ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida, tem a salvação. Porque a salvação é única e exclusivamente pela fé. Não tem outro meio, se não for pela fé em Jesus e no seu sacrifício da cruz, né? Só Jesus Cristo pode nos salvar. Porque a gente não tem capacidade de entrar no céu pelo nosso mérito. A palavra de Deus fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu achar que as minhas obras pode me dar a salvação, né? Ou o batismo, ou a coleta, né? Contribuir na coleta para ajudar na salvação. Eu tô falando que a morte de Cristo não foi suficiente para me salvar. Então eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus, entendeu? Porque assim, quando o Senhor nos dá o dom da fé e a gente crê, nós nascemos em Cristo, nós somos transformados, nós somos regenerados, somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? E é Ele que nos leva para o arrependimento. Aí nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e Deus, por misericórdia, então Ele nos perdoa. Né? Ele nos perdoa, Deus nos perdoa. E se antes éramos filhos de Adão, agora somos filhos de Deus, por adoção, comprado com sangue de Jesus, né? Quando a pessoa é convertida, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela, produzindo o fruto do Espírito, as boas obras, porque agora ela está enxertada na videira, que é Cristo. E assim ele vai nos santificando, vai produzindo boas obras em nós, mas essas boas obras não são para ganhar a salvação, e sim uma consequência da salvação, né? É por gratidão, é por amor, é amor a Deus, né? Nós não somos mais escravos do pecado. É claro que a gente ainda está sujeito a pecar, porque a gente está na natureza humana, né? Na natureza caída, mas existe uma luta diária do espírito contra a carne, né, dentro de nós. E esse processo de santificação vai até o fim da nossa vida. Por isso, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Todo o mérito da nossa salvação é dele, toda a glória é dele. E nossas obras são inúteis para nos salvar. Isaías fala que nossas obras para Deus, as nossas melhores obras para Deus, são como trapo de imundícia. E trapo de imundícia, para quem não conhece, para quem não sabe, eram os panos que os leprosos usavam antigamente, para limpar as feridas, né? E para as mulheres usar nos seus dias de menstruação. Então não tem como sermos salvos por nossos méritos, porque é impossível alguém viver a vida toda, desde a infância até a morte, sem nunca ter cometido nenhum pecado, sem nunca ter feito nada de mal para ninguém, sem nunca ter se irado com alguém durante a vida toda, né? No serviço, com o vizinho, na escola, um parente, sem nunca ter pensado mal de alguém, né? Nunca ter discutido com ninguém, né? É impossível a gente passar a vida toda sem nunca ter cometido um pecado. E no dia do juízo, nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos, até daquilo que nós não fizemos. Porque a Bíblia diz que se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando.
E então Deus vai julgar o que escolheu se salvar pelo seu próprio mérito, só que ele vai ser comparado com Cristo, porque Cristo é o nosso parâmetro, né? Ele vai ter que ser perfeito como Jesus é, como Jesus foi e é. E isso é impossível. E quando Deus for julgar o que foi salvo pela graça, ele vai enxergar Jesus Cristo nele. Ele vai ver que ele já foi justificado lá na cruz. Por isso a gente precisa estar sempre nos pés de Deus, confessando nossos pecados, né? Porque sem arrependimento não tem salvação. Mas não vamos nos enganar, porque e pensar, né? Pensar que porque eu sou salvo e eu posso sair por aí pecando, né? Jesus já me salvou, eu posso sair por aí pecando. Não, tá errado isso, porque isso é um sinal que eu não fui alcançada pela graça, né? O Espírito Santo não está em mim, porque o sinal da regeneração, da conversão, são as boas obras, é o fruto do Espírito, né? E aí, quando eu entendo tudo isso e eu creio, eu tenho que cumprir o mandamento, né? Que é o batismo. Que ao contrário do que muitos irmãos ensinam, o batismo não perdoa pecado, né? É um erro dizer que a pessoa entra nas águas cheia de pecado e sai sem pecado. A pessoa vai sair com os mesmos pecados que entrou. Quem perdoa pecado é só Jesus Cristo. E isso quando a pessoa crê e se arrepende, né, dos seus pecados. O batismo é um mandamento que a gente tem que cumprir só depois que crê, né? É uma confissão pública de fé. É para eu confessar publicamente que eu fui regenerada, que ele me perdoou, que agora eu faço parte da nova aliança. Leia a Bíblia, irmãos. Tá tudo lá, tá tudo escrito lá. Se não quiser ler a Bíblia toda, leia as cartas de Paulo, ou pelo menos Efésios 2, Romanos 7, 8. Bom, esse é um resumo do Evangelho, e foi Jesus que nos mandou anunciar para toda criatura, né? E tem que ser pregado nas igrejas. Jesus tem que ser anunciado, tem que ser engrandecido, tem que ser exaltado, né? O culto é só para Deus. É Ele que tem que estar no centro e não nós. A palavra de Deus é para anunciar Jesus, é para trazer o povo para o arrependimento, abandonar o pecado, e não para trazer bênção material, né? Na verdade, o foco do culto está sendo o homem, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te libertar, vai abrir as portas, mandar seu inimigo para o cemitério, e, e o homem está sendo exaltado, né? E Deus é nosso serviçal, tá lá para nos servir. Se a palavra é Davi, nós somos Davi, o gigante é a nossa prova, né? Se prega Daniel, eu sou Daniel e os leões é a minha prova. Mas não é bem assim, né? Davi, Daniel, José, né? Jonas, eles estão representando Jesus, né? Davi representa Jesus e o gigante é o pecado que Jesus venceu, né? E isso faz com que o povo fique mal acostumado e vai para a igreja só para buscar, ao invés de ir para levar, né? E esquece que nós já somos abençoados. Deus já nos deu tudo, já nos deu saúde física, mental, né? Para ir atrás daquilo que a gente precisa e tomar a decisão mais acertada. Tem pregador que lê o texto da palavra e ao invés de explicar o texto, prega prosperidade, né? Eu já vi pregador ler um versinho, só um versinho e fechar a Bíblia. Um total desrespeito com a escritura, né? Outros é um meio termo, prega as escrituras e misturado com bênção, né? Metade bênção, metade escritura. Mas a palavra de Deus não se negocia, né? Tem que ser fiel 100% à palavra de Deus, que é a Bíblia. Então é isso, irmãos. Esses são alguns dos motivos que eu estou saindo, mas tem muitos outros ensinamentos que vêm do Brás que não condiz com as escrituras, né? E eu não tô saindo para ir pro mundo, para poder usar calça, cortar cabelo, pintar unha, mesmo porque eu não preciso sair da igreja para fazer essas coisas. Então, quando vocês ouvirem que Deus mandou um vento e a palha voou, ou enfraqueceu e parou no caminho, né? Ou saiu de nós porque não é de nós, essas frases aí não se encaixam em mim. E muito menos aquela frase, ela caiu da graça. Nesse texto, Paulo está falando dos judeus que estavam voltando a praticar as coisas da lei. Aí ele disse: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça.
Então, não se preocupe comigo, porque eu não caí da graça, muito pelo contrário, eu nunca tive tão firme na graça como eu estou agora. Eu estou congregando, né? Estou indo numa igreja bíblica, onde é pregado somente as escrituras, e tem estudo bíblico também, né? Estou muito feliz. Então é isso, irmãos. Eu encerro meu áudio dizendo que eu tenho muito carinho por todas vocês, por toda a Irmandade, né? Em especial aqui da minha comum. Eu estou me desligando da igreja, mas as portas da minha casa e do meu coração estão sempre abertos, né? Para receber vocês, para a gente orar, cantar hino, falar das grandezas de Deus. Então é isso. A paz de Deus, né? E Deus abençoe a todos.